E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então ao nosso quarto bimestre. Vamos para a nossa aula. Vamos dar início então a mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai entender o período de descobrimento do Brasil e também o período pré-colonial, antes de Portugal estabelecer definitivamente uma colônia aqui no Brasil. Falando do descobrimento, a gente tem em 1492 a descoberta da América pelo Cristóvão Colombo. Ele era um navegador italiano que estava buscando novas rotas de comércio com a Índia. Em 1493, depois da descoberta da América, foi feita uma tentativa de acordo entre Portugal e Espanha para dividir entre eles o domínio desse novo território. Esse acordo foi chamado de Bula Intercoetera. Só que esse acordo foi recusado por Portugal, porque eles achavam que eles estavam em desvantagem. E aí, finalmente, em 1494, vai ficar firmado entre esses dois países, Portugal e Espanha, o tratado conhecido como Tratado de Tordesilhas. E aí, em 1500, uma expedição liderada pelo Pedro Álvares Cabral vai chegar no território que hoje é o Brasil. A gente já falou sobre essas rotas de exploração e essa busca de novas rotas para a Índia nas últimas aulas, mas só para ilustrar aqui para a gente tem aqui a Europa e a África, que já eram um mundo conhecido. Então, o interessante nesse período eram buscar rotas para a Índia, para buscar as especiarias para fazer comércio. Só que a rota pelo mar Mediterrâneo, ela era bloqueada e em grande parte controlada pela Itália, que impedia ou taxava muito alto os países que quisessem passar pelo mar Mediterrâneo para chegar às Índias. Então, a ideia desses caras era dar a volta no globo para chegar do outro lado e, consequentemente, nas Índias. Então, a rota do Colombo foi mais ou menos essa. Ele sairia da Europa, daria a volta no globo e assim chegaria do outro lado, nas Índias. Só que na exploração do Colombo, quando ele tentou fazer essa ideia dele, ele chegou num novo continente, que até então não se sabia que estava lá. E aí, quando se descobre as Américas, Portugal e Espanha, que eram os dois grandes navegadores, tentam fazer um acordo para dividir esse novo território. Lembrando que eles só tinham conhecimento aqui de um pedacinho da América Central, que foi onde o Colombo chegou. Então, o primeiro acordo entre Portugal e Espanha, ele ficava estabelecido a partir de uma ilhazinha que ficava aqui perto da costa da África, que era a ilha de Cabo Verde. Então, o primeiro acordo entre Portugal e Espanha, a Bula Intercoetera, traçava uma linha imaginária um pouquinho depois da ilha de Cabo Verde. Então, o mundo ficaria dividido assim. Tudo que está à esquerda pertenceria à Espanha e tudo que está à direita pertenceria a Portugal. Portugal não aceitou esse acordo, porque apesar dele não saber da existência da América do Sul aqui por completo, ele sentia que ele estava em desvantagem. Então, um novo acordo foi feito, o Tratado de Tordesilhas, que empurrava essa linha um pouquinho mais para a esquerda. E aí, na linha vermelha, a gente tem realmente a divisão do Tratado de Tordesilhas, que foi aceito por Portugal. Lembrando que eles ainda não tinham ideia do que estava aqui nesse território. Eles sabiam que tinha alguma coisa aqui, mas eles não sabiam exatamente o que. E aí, por isso, em 1500, na viagem do Pedro Álvares Cabral, que tinha como destino final a Índia, ele tentou também descobrir quais eram as novas posses de terra que Portugal conseguiu nesse acordo. Então, nessa viagem para a Índia, ele acaba também dando uma passada aqui no Brasil. Na expedição do Cabral estava também o Pero Vaz de Caminha. Esse cara, um escritor, ele relatou através da carta que ele escreveu tudo o que ele tinha visto no território para a corte portuguesa. Ele destacava a exuberância da fauna, da flora e além, claro, de relatar o primeiro contato com os nativos, os índios. Então, é nessa carta que eles têm uma boa noção de quais foram as primeiras impressões dos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil. O território que hoje é chamado de Brasil recebe inicialmente o nome de Ilha de Vera Cruz e posteriormente Terra de Santa Cruz. Ele também vai receber outros títulos como Terra Papagalle e Novo Mundo. Agora falando sobre o período pré-colonial, depois que Portugal descobriu aqui o território do Brasil, ele buscava explorar esse território em busca de riquezas. Mas no primeiro momento,
Portugal estava ocupado ganhando muito dinheiro com a venda de especiarias na Europa. Esse era o grande boom do comércio, era vender especiaria lá na Europa, pegar na Índia, vender na Europa. Era isso que dava dinheiro de verdade. E aí, por esse motivo, num primeiro momento, houve desinteresse por explorar o Brasil. A princípio, eles não acharam nada de muito interessante para explorar e o comércio das especiarias lá na Europa estava dando muito dinheiro. Então, no primeiro momento, eles não querem saber do Brasil. E aí, para ganhar algum dinheiro com o Brasil, mesmo sem explorar diretamente, Portugal vai conceder os direitos de exploração a particulares. Eles vão contratar um nobre português, vai falar para esse cara: vai lá para o Brasil, explora o que você conseguir, e aí você paga uma parte do que você conseguir explorar lá, qualquer coisa que você conseguir, de volta para a gente. Já que Portugal não queria diretamente explorar o Brasil, já que eles estavam ocupados com o comércio de especiaria, eles contrataram um cara para fazer isso, um particular português, um nobre português. E aí o produto que atrai mais atenção desses caras é o pau-brasil, por causa do corante, da tinta vermelha que eles usavam na Europa. Então, foi isso que foi concedido a esse cara. Ele poderia explorar o pau-brasil, desde que ele pagasse uma parte disso para o governo português. Um dos exploradores mais famosos, esses particulares portugueses, nobres portugueses, foi o Fernão de Noronha, que mais tarde o nome dele foi configurado como o Fernando de Noronha, que é a ilha que a gente tem aqui no Brasil. A extração do pau-brasil era feita pelos índios, que trocavam as toras de madeira por bugigangas, espelhos, facas, qualquer item português que eles nunca tinham visto, era diferenciado para eles, e essa troca era conhecida como escambo. Como eu já falei, o pau-brasil ele produzia um corante vermelho, e esse era comercializado na Europa. E não era nem de perto tão lucrativo quanto as especiarias que vinham da Índia, mas ainda assim era vantajoso para Portugal. Ele não estava tendo quase nenhum custo, nenhum gasto, já que ele concedeu o direito de exploração para um particular, um nobre. Então esse cara ia lá, ele tinha que arcar com todos os custos da exploração e Portugal ainda recebia uma parcela. Então era bom para Portugal, lucrando bastante com as especiarias na Europa e ainda assim ganhando algum dinheirinho aqui com o Brasil. O lucro do pau-brasil, apesar de não ser muito, vai atrair a atenção de outras nações, especialmente os franceses, que muitas vezes vão chegar aqui na costa brasileira, vão extrair a madeira contrabandeada, já que tecnicamente o território era de Portugal, e vão levar para a Europa. Quando Portugal vê que os franceses, mas outras nações também estão contrabandeando o pau-brasil, eles precisam fazer alguma coisa, porque até então eles tinham um monopólio desse mercado. Portugal era o único que vendia pau-brasil e o corante, né, que ele produzia. Quando chegam outras nações, Portugal perde esse monopólio. E aí, isso é um problema para Portugal. Antes eles tinham todo o comércio de pau-brasil e de corante. Agora não, outras nações estão vendendo também. Isso atrapalha Portugal. Então eles precisam fazer alguma coisa. Por parte de Portugal, eles vão criar as feitorias, que era uma espécie de armazém e entreposto comercial. Era onde eles estocavam a madeira do pau-brasil para carregar os navios para levar para a Europa. Então, em vez de extrair da floresta e carregar no navio, eles estocavam essa madeira nessas feitorias. E aí ficava lá até o navio vir, depois eles carregavam o navio e levavam para a Europa. Essas feitorias também serviam como postos comerciais, os navios para abastecerem de suprimentos e todas essas coisas. Enquanto aqui no Brasil o produto de maior relevância extraído pelos portugueses era o pau-brasil, os espanhóis, na parte deles, do Tratado de Tordesilhas, estavam conseguindo muitas quantidades de ouro e prata, que era muito mais lucrativo do que o pau-brasil. E aí, tendo em vista essa questão, Portugal vai começar a organizar expedições exploradoras para tentar eles também conseguirem essas riquezas. Então, a partir do momento que Portugal vê que a Espanha está conseguindo muito ouro e prata, que era um lucro muito maior do que o pau-brasil, eles começam também a buscar essas riquezas aqui no Brasil. A notícia dessa riqueza e desse lucro que estava vindo aqui do Novo Mundo, território que compreende a América do Sul, vai chamar a atenção de outras nações da Europa, que tinham ficado de fora do Tratado de Tordesilhas. Lembrando, o Tratado de Tordesilhas foi estabelecido entre Portugal e Espanha. As outras nações da Europa, França, Inglaterra e outras, quando ficam sabendo
que está tendo lucro aqui no Novo Mundo, eles se interessam. E a França, em especial, como a gente já tinha falado, começa várias incursões pelo território brasileiro. Eles vêm contrabandear, especialmente o pau-brasil. Os franceses, eles têm um contato mais pacífico com os índios em relação aos portugueses, o que faz com que muitos se aliassem a eles, e aí eles criam concorrência com a ocupação portuguesa. Os índios são os nativos. Até então os índios estavam trabalhando para os portugueses através do escambo, mas o contato dos portugueses com os índios, apesar de pacífico no primeiro momento, logo se torna mais violento e mais conturbado, já que eles passam a forçar os índios ao trabalho escravo. Então, no primeiro momento, eles estão trabalhando por troca de outros produtos, o escambo, para extrair o pau-brasil. Logo, os portugueses começam a forçar e a ficar mais violentos com os índios até a escravidão deles. Eles escravizam os índios para realizar esse mesmo processo, extrair a madeira do pau-brasil. Como o contato dos franceses com os índios é mais pacífico, isso faz com que muitas tribos indígenas gostem mais dos franceses do que dos portugueses. E isso era um problema para Portugal. Tendo em vista todas essas coisas, Portugal começa a ter medo de perder esse território, eventualmente ser expulso. E se eles fossem expulsos, eles iam, obviamente, perder o lucro também. E aí, por conta disso, Portugal dá início a uma série de expedições guarda-costas, que tinha como objetivo patrulhar o litoral. Então eram navios que patrulhavam o litoral brasileiro para impedir que os franceses chegassem. Só que o litoral brasileiro era muito extenso, então essas expedições não obtiveram sucesso. Era muito difícil tomar conta do litoral brasileiro e impedir os franceses, porque o território era muito grande. E aí, como medida de assegurar o território, o rei de Portugal vai dar início ao processo de colonização, efetivamente ocupar o Brasil, o que até então não acontecia. Existia muito pouca gente aqui no Brasil e o único objetivo deles era extrair o pau-brasil. Quando fica difícil de manter as outras nações de fora, em especial os franceses, eles decidem efetivamente ocupar o território para garantir o controle e impedir que outras nações franceses chegassem perto do Brasil e do produto que eles estavam extraindo. Então, depois de 30 anos sem vínculos, Portugal decide dar início à colonização do Brasil. Esse interesse português também teve a ver com a queda do preço dos produtos vindos da Índia. Então as especiarias estavam saturando o mercado. O que isso quer dizer? Tinha muita especiaria na Europa e quando tem muito de uma coisa, o valor cai. Quando elas chegaram pela primeira vez na Europa, elas eram novidade, então o preço ia lá em cima. Conforme os anos foram passando e as especiarias foram se tornando algo popular na Europa, muitos países começaram a trazer essas especiarias. Então logo o mercado de especiarias ficou gigante, tinha muita especiaria para pouca gente comprar. Então isso faz com que os preços caiam. E aí, devido a isso também, Portugal perdeu o principal monopólio, a principal fonte de renda e de lucro. Eles viram o interesse deles aqui para o Brasil e começam esse processo de colonização. O Dom João III, que era o rei de Portugal, vai chamar um cara chamado Martim Afonso de Souza para dar início ao processo de colonização do Brasil. A partir desse momento, Portugal vai tomar interesse direto no que acontece aqui no Brasil. Eles estavam de olho no pau-brasil, mas com a vinda do Martim Afonso de Souza, ele traz também algumas experiências para fazer no Brasil. E através disso, ele descobre que o solo brasileiro é muito fértil e propício para a plantação de um produto em específico que agora estava em alta lá na Europa, o açúcar. Então, o Martim Afonso, quando ele vem para o Brasil, ele ainda tem o interesse de explorar o pau-brasil, mas ele traz com ele também o interesse de explorar novos produtos, em especial a cana-de-açúcar, para produzir açúcar, já que o açúcar estava muito bem cotado lá na Europa. O valor de venda do açúcar na Europa era alto. Então, quando eles descobrem que o território brasileiro é fértil e é bom para plantar cana-de-açúcar, eles começam esse processo. Além disso, o Martim Afonso de Souza também vai ser responsável por fundar a primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente, onde hoje a gente tem o estado de São Paulo. A partir desse momento,
vão começar a surgir várias outras vilas, eles vão começar a explorar esse novo produto, que era a cana-de-açúcar, e o Brasil vai passar por algumas mudanças. É isso, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, dúvidas, perguntas, mandem para mim, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.